falando do Alexandre de Moraes, assume a presidência do Supremo Tribunal Federal em regime de plantão judicial de hoje até 31 de julho de 2026, período que abrange a segunda metade do recesso. Como vice-presidente, ele compartilha a responsabilidade do plantão com o presidente da Corte, Edson Fachin, que atuou do 2 a 15 de julho. Durante o recesso, o ministro plantonista decide sobre questões da urgência. Esta é a segunda vez que Moraes assume a presidência em recesso. A primeira, em janeiro, ele determinou a investigação de um esquema de vazamento de dados sigilosos de ministros, incluindo ele, piada, cara. Como é? Pela Receita Federal e COAF. Ou seja, ele estava de presidente, Maria. Aí ele falou, bora investigar. Quem vazou as informações? De quem? Minhas. Cara, não pode fazer isso. Sério? Não pode fazer isso. Aí ele vai assumir o contrato, maior contrato de advocacia da história contemporânea, para fazer nada. Porque, cara, isso não vale, João, não vale esse dinheiro. Não vale e ele precisa explicar, né? E ele já decidiu que ele não tem que explicar, ele decidiu que os dados dele próprio foram vazados e tal, então ele decide sobre ele próprio. E a gente tem, inclusive, muitos juristas do regime que passam pano para isso, né? Você entra em sites jurídicos, lá tem aquele malabarismo retórico para dizer que está tudo certo no Brasil, que infelizmente a Constituição prevê muitos poderes para os ministros do Supremo, o que não é verdade. E o Moraes ele precisa tirar férias, né? Porque ele nunca tira férias, fica lá de plantão, tem notícias que ele decidiu lá fora do país até já, né? Que todos os casos acabam caindo com ele. Então a gente tem primeiro essa jabuticaba, né? Que juízes do Supremo também ficam ali no TSE, né? No Tribunal Superior Eleitoral, que é uma justiça que sequer deveria existir no meu entendimento e de muitas pessoas, né? Que é mais uma jabuticaba brasileira, né? Uma justiça que cria normativos para depois ela própria decidir com base nesses normativos que regulamentam a eleição. Então, a gente precisa entender onde estão os pares do Moraes, né? Que estão em pé de igualdade com ele, a Procuradoria da República e, como vocês bem disseram, o Senado, né? Porque se tem senadores agora pedindo voto para reeleição, né? A gente sabe de alguns que conquistaram votos da direita e hoje estão com medo de disputar, né? Vão disputar deputado estadual ou até tem notícias da própria Soraya Tronic que não disputaria, eu não sei ainda. A Mara Gabrilli também aparentemente não vai nem disputar para o Senado. Esses candidatos que foram eleitos pela direita ficam lá 8 anos e decidem tudo com a esquerda, né? Ou não tem coragem em fazer esse contrapeso ao judiciário, né? A grande verdade é que o judiciário nunca enfrentou uma accountability, uma auditoria, um contrapeso dos outros poderes que é previsto. Então, o que parece, como a gente já falou, Segre, é que cada político tem uma pastinha ali no Supremo e a depender da movimentação dele, a pastinha aparece e o juiz fala, ó, tem pastinha aqui sua, querido, vai avançar mesmo? Então, é fundamental essa eleição para o Senado, porque tem sido apresentados muitos candidatos sabor direita, né? Que não falam se eles votariam em impeachment de ministro, não falam o que eles pensam do assunto, mas eles falam que são a favor da família, contra as drogas e contra o aborto. Tá, mas isso é muito pouco, né? Isso genericamente todo mundo é. Então, esses candidatos precisam se apresentar como direito e falar o que eles fariam, se eles teriam coragem de assinar impeachment. Lembrando que a próxima legislatura tem que eleger o presidente do Senado também, que já ficou bem claro para a gente que se você tem uma grande bancada, que a direita não tem hoje no Senado, tem um pouco maior na Câmara, mas você não tem a presidência da casa, pouco vai adiantar, né, Segre? Marcelo, quando a gente fala de Soraya Tronic, foi num show de roupa nova. E deram a palavra para ela. Que vergonha. Começou todo mundo. João, eu te garanto, ela não vai ser candidata ao Senado, deve ficar como suplente, né? Deve ir de candidata a deputada federal pelo partido do PT. Sério? PT. Soraya Tronic. PT. Marcelo. Meu Deus. Olha, nós temos um cenário agora no Supremo Tribunal Federal onde a casa está rachada. Nós não temos mais a unanimidade onde a maioria decidia tudo contra a direita, com ativismo político, tudo contra a direita. Hoje a casa está rachada, ministros ao longo do tempo que já estão pedindo para sair, já estão falando de aposentadoria, outros que já saíram. Então, isso é um sinal. Eu estava conversando com um
uma pessoa da área de Forças Armadas, da área de inteligência. E ele me disse o seguinte, que já tem uma ala do governo que está se preparando para uma transição de governo. Ou seja, que vê grande possibilidade do Lula perder a eleição. Então já estão pensando em fazer uma transição, colocando o pessoal lá no Ministério da Defesa na área de transição. Porque está tão ruim o ambiente, tão ruim, que dentro do STF, o Moraes agora assumindo novamente, né, a presidência, está tão ruim que já não há mais uma unanimidade. Então, há eles contra nós, ou nós contra eles. Né? Ou seja, o amor acabou, já está escancarado o ativismo político, né? Ou seja, não são mais juízes, são, na verdade, ativistas políticos. E isso me recorda, Segré, o que aconteceu em 1050 a.C., quando Israel decide que a época dos juízes terminaria. Israel era comandado por juízes, não havia um rei em Israel. E aí eles decidem que Israel deveria ter uma liderança, que foi quando o rei Saul foi conclamado rei de Israel. Então nós estamos agora prestes a vivenciar isso. Ou seja, temos que realmente mudar, o sistema parece que já percebeu que não dá mais para ficar com este governo e que o governo tem que mudar, tem que iniciar um novo ciclo, porque temos que renovar o STF, renovar o Senado, renovar a parte de deputados federais, porque não dá mais. Então, há uma casa enfraquecida. E uma casa onde ninguém tem razão é uma casa que falta pão. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.